princípio da transcendência. Quando é que um ato processual é nulo? Quando ele causa manifesto prejuízo a uma das partes. Princípio da transcendência. A nulidade deriva, deságua do prejuízo. Manifesto. Então, concordo com quem falou aí. O primeiro inciso, eu só aplico aos prazos judiciais. O segundo inciso, aos prazos legais. E aí a gente volta para o artigo 467 da CLT. O prazo para pagamento das verbas rescisórias incontrovérsias. E tem jurista que tem dificuldade de entender incontrovérsias, confessadas, indiscutíveis, insofismáveis, inconcursas. Não há dúvida quanto àquele débito. Não há. Inclusive, comporta o que eu faço em Belo Jardim. A prolação imediata de uma sentença parcial e antecipada do mérito. Concorda comigo? Certeza. Não é? Artigos 355 e 356 do Código de Processo Civil. Viu? Não é tutela antecipada, não. É sentença. É sentença. Então, se o artigo 467 da CLT, como bem falaram aqui, diz categoricamente que as verbas rescisórias incontrovérsias devem ser quitadas na primeira oportunidade em que o reclamado tiver, na primeira oportunidade em que o reclamado comparecer à Justiça do Trabalho, ou seja, audiência, una ou inicial, eu tenho na minha frente um prazo legal, peremptório, cogente, de ordem pública, e que o juiz só pode prorrogar por motivo de força maior, por motivo relevante. Porque, sinceramente, essa empresa, Roberto, já era para ter ajuizado uma ação de consignação e pagamento. Sinceramente. Diante da recusa de um empregado assinar o recibo, no outro dia, um advogado empresarial diligente já teria ajuizado uma ação de consignação e pagamento. Concordam comigo? Sim, já é a resposta da segunda pergunta. Já é a resposta. Não ajuizou. Ok. Isso se não tiver uma conta bancária, né? Porque Isso se não tiver uma conta bancária. Né? 90% dos trabalhadores possuem. Porque fazendo o depósito na conta bancária está resolvido. Mas nada fez, Roberto. Nada fez. Aí foi citada, né, para comparecer à audiência. Digamos que essa audiência ocorreu 3 meses depois. Aí o advogado, com cara de pau, com a cara de pau, está fazendo o trabalho dele. Mas se esse advogado, né, faz um pouco de compliance, que é a advocacia preventiva, esse advogado já deveria ter dito a verdade ao cliente. Qual seja, ou leva um cheque administrativo de R$18.000, ou leva R$18.000 em espécie, bolindo no bolso, que não é recomendável, ou leva ou já junta aos autos um comprovante de depósito judicial de R$18.000, para que o juiz espeça o alvará em favor do reclamante. Agora, chegar na frente do juiz pedindo pinico,
ainda conceder 48 horas. Pior é o advogado engolindo mosca da parte do inverso. E sabe o que é pior, pessoal? É o silêncio, é a mudez do advogado do reclamante. Exatamente. Despreparado para, na hora, pedir a palavra. Pela ordem, Excelência. Vossa Excelência, data máxima venha, não pode conceder esse prazo, porque trata-se de um prazo legal, peremptório. O reclamado teve todo esse tempo. Vossa Excelência ainda vai esticar? Sob qual fundamento? Inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal. Quem lembra? Inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal. Não. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Rapaz, professor, lendo o seu livro pela primeira vez já tem um tempo, isso é uma das passagens mais interessantes e causa mais espanto quando o magistrado ele nega uma pergunta, por exemplo. Ele simplesmente nega. E você, Excelência, precisa da fundamentação. Aí já tem esse grifadozinho do seu livro para fazer a citação. Tem magistrado ele tem que fundamentar, sim, porque está negando, e tem que transcrever em ata a pergunta negada. É aquilo que o senhor coloca no livro. Negar é fácil, fundamentar é outra coisa. Porque se um juiz só precisasse dizer defiro, indefiro, defiro, indefiro, qualquer analfabeto seria juiz. Então, é uma boa na cama, menino. Amanhã é dia dessa aula presencial. A fundamentação judicial, ela é uma faculdade ou ela é um dever do magistrado? Dever. É um dever. E quando ele não fundamenta a decisão, como é que nós chamamos? Hã? Quando ele não fundamenta, qual é o nome? Nulidade. Não o nome. Para você levar... Omissão. Para você levar ao TST e ao Supremo, se for o caso. Negativa de prestação jurisdicional. Então, omissão por negativo de prestação jurisdicional. Aí é que eu chego no ponto. O seu recurso de revista só vai subir um dia no futuro. Se, desde a primeira negativa de prestação jurisdicional, você tiver embargado de declaração. Você sabia disso? Mas, professor, a decisão foi proferida em audiência. E eu quero saber, meu filho. Proferida em audiência na quarta-feira, na quinta-feira passa a contar o quinquídio para você embargar de declaração. Embargue de declaração, alegando omissão e negativa de prestação jurisdicional. Professor, eu vou levar um não. Não tem problema. Você marcou território. Professor, agora esses embargos, como o amigo fala, seria apenas protocolar para deixar lá a tese ratificada? Porque como você vai embargar pós-sentença, não já precluiu? Você vai embargar pré-sentença. Pré-sentença. Decisão interlocutória. Decisão interlocutória. Isso.
Viu? Porque vocês devem desprezar o caput do artigo 897-A da CLT, 897-A da CLT, porque ele é antigo. Ele diz que cabem embargos de declaração apenas contra sentenças ou acórdãos. Mas a gente sabe que o artigo 1022 do CPC diz que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão. E na instrução normativa 39 do TST, o TST disse que aplica-se supletivamente o 1022 do CPC. Então, hoje, qualquer decisão pode ser embargada de declaração, mesmo que ela tenha o nome despacho. Não importa o nome, importa o conteúdo. Não, mas eu falo assim, doutor, você faz uma pergunta, o magistrado doutor, nega... não, professor. Advogado do interior tem esses costumes. Viu? Sim, professor. Professor que é mais bonito. Muito mais. Muito mais. Sim, professor, Gente, vamos lá. sim. Aí na audiência, o magistrado nega a sua pergunta, não fundamenta, simplesmente nego porque nego. Coloca lá a pergunta. E quando você embarga depois, passou a audiência, está lá, em tese seus 5 dias, não já precluiu, não? Não, você tem 5 Porque dias. assim, eu conto de gala essa história nas audiências que eu posso embargar, isso causa um temor. Aí o juiz olha assim, rapaz, de onde esse cara tirou isso? Eu guardo a informação de onde eu tirei, sabe? Mas na prática eu fico com um pouco de dúvida. Digo, não está precluso não, isso aqui, não já passou não, será? Você tem 5 dias para embargar de declaração aquela decisão omissa e que negou a prestação jurisdicional. Viu? E se quiser embargar na audiência, professor? Uma vez, um advogado que estuda comigo há 3 anos, né, no grupo Advogados por Excelência, preparado, né, modéstia à parte, ele disse, Vossa Excelência está negando a prestação jurisdicional ao meu cliente ao se omitir na fundamentação. Essa prática aqui em Recife nós já temos, né? Cabe embargo de declaração. Ele só disse isso. Aí o juiz disse, com a palavra, o advogado do reclamante para opor, neste momento, embargo de declaração. Aí o advogado, obrigado, excelência. Este advogado do reclamante agradece, porém, se utilizará do prazo legal de 5 dias para embargar. Ponto final. Eu estou furando, professor. Na jugular. É o famoso... Lembrando que... Esse é o famoso lembrando que o ED... aí dentro enviesado. Aí dentro... E ele Gustavo, lembrando que que agora é uma prática aqui em Recife, né? Que desde o início do lançamento, na verdade, foi desde o lançamento do seu livro que os advogados aqui de Recife, os que fazem parte do grupo, começaram a embargar. Lembra disso, que foi uma reviravolta? Os juízes estão revoltados comigo. Inclusive, eu fui expulso da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Pernambuco. Depois de 18 anos de filiação, eu fui expulso, porque eu estava incentivando os advogados a questionar os juízes. Não é? Pois é, e continuamos usando, né? E tem que usar. Então, vamos lá. O advogado do reclamado, letra A, requereu prazo e o juiz concedeu 48 horas. Caberia ao advogado do reclamante pedir a palavra e fundamentar que, sendo um prazo legal, ele é peremptório e não dilatório. Ele só poderia ser prorrogado em caso de força maior, motivo relevante, devidamente comprovado. E não era o caso. O juiz manteve a decisão, ele protestaria e requeriria
uma fundamentação do juiz capaz de contrapor a sua. E o juiz diz que ele é quem decide e é assim que funciona ali. Eu, advogado, embargaria essa decisão de declaração em 5 dias por negativa de prestação jurisdicional para já preparar, né, como visionário que eu sou, né, se fosse o caso, né, um recurso de revista ou até um recurso extraordinário por violação ao inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal. Concordam comigo? Perfeito. Tranquilo. Roberto, se eu fosse aplicar a multa do 467 da CLT, hipoteticamente, eu aplicaria só sobre R$18 mil ou aplicaria somando outras verbas? Outras verbas. No meu entendimento, só aplicaria tão somente no tocante às verbas rescisórias acrescida da multa de 40% do FGTS, que também tem caráter de verbas rescisórias. Mas a multa ele depositou, lembra? Ah, verdade. Então você concorda comigo. Seriam só... A multa seria de R$9 mil, não é isso? Isso. 50% sobre as verbas rescisórias incontrovérsias. Exato. Por que eu não aplico a multa do artigo 467 da CLT sobre outras verbas que não sejam rescisórias confessadas? Porque elas não têm o caráter de verbas rescisórias e a norma é taxativa. É uma penalidade decorrente de ausência de pagamento de verbas taxativas. Seria a justificativa de ser uma norma restritiva, né, professor? Aprendam, exatamente. Toda norma punitiva deve ser interpretada restritivamente. Toda norma punitiva deve ser interpretada restritivamente. E o 467 da CLT literalmente faz 50% das verbas rescisórias incontroversas. Ponto. Aquilo que for controvertido não entra na base de cálculo. Aquilo que não for verba rescisória, horas extras, adicional de periculosidade, adicional noturno, não entra na base de cálculo da multa. Fechado? Isso é norma de interpretação. Carlos Maximiliano. Letra B. Já respondemos? A multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT é devida? Sim. Sim, professor. Que silêncio sepulcral é esse? Certeza. Que clima fúnebre é esse? Não há dúvida que houve a inadimplência e o descumprimento do prazo do parágrafo 6º do artigo 477. Não há dúvida a respeito da matéria, inclusive porque a empresa corroborou
com a inadimplência quando requereu o prazo de 48 horas da audiência. Eu, inclusive, no passado, eu consegui livrar meu cliente do pagamento dessa multa, porque, à época, eu comprovei que a mora foi decorrente de uma conduta praticada pelo trabalhador. Mas aí o grande problema é por que não consignou, né? E aí a minha justificativa era porque a empresa, e aí também restou em controvérsia que ele não tinha conta, mas era porque a empresa não tinha condições financeiras à época de contratar um advogado. E aí eu justifiquei a mora, quanto mais em decorrência do trabalhador, e o trabalhador confirmou em audiência que, de fato, não queria receber o dinheiro, porque o advogado tinha dito que ele não recebesse e que ia para a justiça receber o valor integral. E aí, na época, o juiz afastou. Compliance. Vamos lá? Compliance. Palavra da moda. Uma confissão dessa não precisava mais de nada, não. Porque a juventude está usando palavras de moda para poder vender. Compliance nada mais é do que a advocacia preventiva, que se faz há muito tempo. Eu fiz até um vídeo irônico. Criei uma personagem, uma aluna, dizendo: professor, vou fazer um curso de compliance trabalhista. Eu disse: que bom, maravilha. Vou pendurar o diploma no meu escritório. Eu disse: maravilha. Mas me diga uma coisa. Ela disse: diga, professor, você vem estudando direito do trabalho? Não, professor, eu detesto o direito do trabalho. Eu disse: como é que você vai fazer compliance sem saber direito do trabalho? Ora, professor, fazendo curso de compliance. Eu disse: boa sorte a você e as pobres criaturas que a contratarem como advogado. Porque para você exercer a advocacia preventiva, você tem que dominar o direito do trabalho, a legislação trabalhista, que é um emaranhado. Emaranhado. Quando esse empregado se recusou a assinar o recibo de quitação das verbas, você, advogado da empresa, faria o quê? Dois testemunhas para assinar. Eu filmaria com o celular o ato. Professor, e eu posso filmar a pessoa do trabalhador se recusando a assinar um recibo? Sim. E a LGPD? Tu vai botar isso no YouTube, é? Hein? Bote, né, professor? Vai no Instagram? Ou tu vai guardar isso como arquivo, como prova para o futuro? Vamos com calma. As empresas americanas já fazem isso. Todas as rescisões contratuais são filmadas, gravadas em imagem e som. Colocaria também duas testemunhas que comprovassem a recusa para assinar o termo? Sim. E duas testemunhas que eu pudesse cotar futuramente para testemunhar em um processo. Terceiro, Roberto está certo. Roberto se utilizou da parte final do parágrafo 8º do artigo 477. O parágrafo 8º do artigo 477, o mesmo que prevê a multa, ele diz: a multa não será devida quando a mora tiver sido provocada pelo próprio trabalhador. E eu vou dizer mais.
A ação de consignação, Roberta, é uma faculdade. Nenhuma lei obriga o empregador a consignar o valor devido. Uhum. Até mesmo porque, vamos lá, o pagamento pode estar sendo feito no último dia do prazo. Então, mesmo que eu ajuize a ação de consignação no outro dia, eu já estarei, né, ajuizando a ACP fora do prazo. Mas quem deu mora, quem deu razão à mora, ao atraso, não fui eu, patrão, foi o empregado. Sim. Tendo a prova, né, Gu? O ônus da prova é do empregador. Se não houver a prova da recusa, aí sim, a consignação é o mais seguro, né? Por isso que o empregador deve filmar, guardar esse arquivo. Viu? Tá certo? Perfeito. E em termos de LGPD, quinta-feira eu farei uma live às 18 horas com Sueli Colombo, de São Paulo, né? E eu vou falar sobre determinadas mídias que devem ser juntadas em sigilo. Porque cabe ao judiciário controlar a exposição ou não daquele material. E conforme a LGPD, é um dado sensível. É insensível. E que a empresa tem que ter muito cuidado com essas filmagens. Né? Muito cuidado. Porque se isso vazar, já entra a responsabilidade civil no meio. Gu, a assinatura de 2 testemunhas não já resolveria, não? Já resolveria também. Mas talvez o juiz precisasse ouvir uma das testemunhas, o que tornaria mais cansativo o processo. E a imagem com o som cá entre nós. Né? É uma prova praticamente irrefutável. E a imagem com som e as 2 testemunhas presentes poderia também, no caso, professor. As duas. Aí amarra total, né? Amarra com o nó cego. Perfeito. Então, quando o empregado der causa ao atraso, der causa à mora, chamando o direito penal um pouco para o nosso estudo, isso é uma excludente de ilicitude patronal. Tá vendo? Essa culpa do empregado, causando a mora, causando o atraso, exclui qualquer ilicitude patronal. E a multa não deve ser aplicada. E, Roberto, você não deve misturar os fatos geradores das multas. A multa do 467 tem seu fato gerador e a multa do parágrafo 8º do 477 tem seu fato gerador. Os dois não se misturam. Eu posso eximir o empregador, do pagamento da multa do parágrafo 8º do 477, no valor de 1 salário mensal, reconhecendo que o empregado deu causa mora. E, ao mesmo tempo, eu posso condená-lo da multa do 467, porque ele não quitou as verbas rescisórias incontrovérsias no primeiro momento que ele teve de comparecer à Justiça do Trabalho. Só posso contribuir. Geradores distintos. Aqui nós travamos uma discussão um certo período, e aí, de fato, gerador idêntico, mas de normas distintas. E aí eu explico. Nas normas coletivas aqui no Rio Grande do Norte, em regra, elas têm uma disposição disciplinando o formato de homologação, de pagamento da rescisão, de homologação, muitas vezes uma cópia fiel da norma
prevista na CLT.